Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Assembleia Geral. A Carta de Condução por Pontos entra em vigor amanhã. Com o novo sistema, o Governo espera alterar o comportamento dos condutores para melhor e reduzir a sinistralidade rodoviária. Os condutores que renovarem a carta de condução a partir de 1 de junho e frequentarem uma ação de formação de segurança rodoviária têm direito a um ponto extra no seu título. A informação foi dada à agência Lusa pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. O governante adiantou que vai ser dado um período de exceção até novembro, em que os condutores podem frequentar a ação de formação depois da carta renovada. A partir desta data, os condutores têm que levar o certificado que comprova a frequência na ação de formação para que lhes seja acreditado mais um ponto à carta de condução na altura da sua renovação. Com o novo sistema da carta de por pontos, as ações de formação de segurança rodoviária vão ser obrigatórias quando o condutor tiver 5 ou 4 pontos. Estas formações vão ter uma duração de 16 horas e são feitas por entidades certificadas pelo IMT e reconhecidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O secretário de Estado disse ainda que estas ações de formação não têm avaliação, mas quando se atinge os 3 pontos, os condutores são obrigados a fazer um novo exame de código que conta com um teste final. Jorge Gomes destacou ainda que o novo sistema da carta por pontos vai premiar os bons condutores, sendo-lhes atribuído 3 pontos quando não têm qualquer auto de contraordenação durante 3 anos. Para participar no programa de hoje, telefone para o número 21 323 6898 e responda à pergunta. Concorda com a Carta de Condução por Pontos? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. E em estúdio contamos com a opinião de Carlos Paz, professor de Economia. Boa tarde, professor, bem-vindo à Assembleia Geral. Em sua opinião, este novo sistema vai ser eficaz e vai resultar numa diminuição da sinistralidade rodoviária? Boa tarde, Carla, e boa tarde lá para casa. A resposta direta à sua pergunta, aliás, às suas duas perguntas. Sim, concordo e sim vai reduzir. Porque não tenho nenhuma bola de cristal, a verdade é que em todos os países onde foi implementado o sistema reduziu a sinistralidade grave. Portanto, não é uma questão de redução da sinistralidade em geral, é aquilo que se chama a sinistralidade grave, portanto, a que envolve normalmente feridos graves ou mortos. E, portanto, reduziu. E se reduziu nos outros países todos, portanto, é natural que também reduza em Portugal. E temos é os nossos vizinhos espanhóis que já têm este sistema há uma década. Há 10 anos. Os espanhóis têm há 10 anos, os ingleses e os alemães há cerca de 30, portanto é um tema que é muito conhecido, é um tema que não tem, digamos que, novidades para ninguém. Aliás, a minha primeira resposta de que concordo decorre desta minha segunda, ou seja, por ver que em todos os países onde foi implementado realmente reduziu a sinistralidade, então sim, concordo com a medida, porque não há como não concordar com uma medida destas. As pessoas não medem muito isto. Nós costumamos medir a sinistralidade em função, essencialmente, do seu impacto social, ou seja, os mortos, os feridos, isso tudo conta, é verdade, mas a sinistralidade em geral, mesmo a ligeira, tem um impacto gravíssimo sobre a economia. Tem custos financeiros. Mas elevadíssimos sobre a economia. E isto porquê? Grande parte, se não a quase totalidade, dos materiais incorporados ou incorporáveis numa reparação automóvel de um acidente são importados. E, portanto, importações implicam desequilíbrio da balança externa, que é, aliás, o nosso principal problema em termos económicos. E, portanto, há um impacto económico grave de qualquer acidente, assim como qualquer acidente que implique imobilização de alguém, mesmo que seja um ferido ligeiro, tem um impacto económico na sua produção e na sua produtividade. E, portanto, não há nenhum prisma pelo qual olhemos para isto que isto pareça mal, ok? Ponho reservas, isso sim, ponho reservas à forma de implementação. Aí sim ponho algumas reservas. Ao próprio sistema não. O próprio sistema não tenho nenhuma dúvida. Mas quais são as vantagens deste sistema de pontos? Digamos que são duas. São duas vantagens de base. A primeira aliás, é criada em todos os países onde isso ocorreu. A primeira, as pessoas terem a noção de que a carta é volúvel. Ou seja, nós no passado tínhamos a noção que a carta é o nosso ponto final.
Portanto, embora hoje em dia na lei já seja possível a cassação de carta, é bom lembrar que nos últimos anos, plural, foram apreendidas em Portugal 30 cartas de condução. Exatamente, foram números também revelados pelo próprio Secretário de Estado da Administração Interna. Foram 35 cartas cassadas desde 2008. Em 6 milhões de ordenações. Exatamente. Okay? Ou seja, é absolutamente ridículo o número. Ora, a lei atual permite fazer a cassação da carta. O que se passa é que é tão complexo e tão difícil o sistema, e tão moroso o sistema, que as pessoas têm interiorizado que podem fazer o que lhes apetecer na estrada, que pagam umas multas de vez em quando, e quando não apanham um juiz criativo que lhes dá umas horas de serviço cívico para perdoar a multa, e que têm umas apreensões de carta de 3 dias, ou de 5 dias, ou de uma semana, ou de 15 dias, e que fica tudo resolvido. Não é verdade. Não é verdade. E esta é a principal vantagem, é que vai objetivar isso. Com o atual sistema ainda, que o novo só entra em vigor amanhã, a cassação da carta só seria possível com 3 infrações muito graves, ou 5 entre graves e muito graves, mas num espaço de 5 anos. 3 a 5 anos, sim. Ou seja, havia aqui um espaço temporal que dificultava de facto que essa cassação se efetivasse. Façamos um paralelo com o que se passa nos outros países, eu não sei, atenção. Nós estamos a falar um bocadinho de cor, isto porque a regulamentação só foi publicada hoje mesmo. E, portanto, ainda não tivemos tempo, eu próprio também ainda não tive, de a ler toda e de a analisar toda. E, portanto, uma coisa é a lei, outra coisa é a regulamentação. E a regulamentação só foi publicada hoje. E, portanto, é um bocadinho difícil a gente falar já sobre os detalhes todos. De qualquer das maneiras, uma das coisas que vem provocar é o acelerar de todo esse processo e, principalmente, o torná-lo objetivo. E se as pessoas meterem na cabeça que a carta de condução não é algo permanente, ou seja, porque até hoje, apesar da lei já não ser assim, as pessoas ainda têm na cabeça que tirei a carta, ponto final. Está tirada, e é um documento como o bilhete de identidade, vou renová-lo de não sei quantos anos, e até ao fim da vida tenho carta de condução. Não é verdade. Habilita-me a andar na estrada a tripular uma viatura que pode ser um objeto mortal para terceiros, e, portanto, se assim eu tenho que ter alguma responsabilidade. E se tenho que ter alguma responsabilidade, faz sentido que essa responsabilidade seja controlada. Onde é que eu tenho dúvidas? E aqui sim começamos a entrar no cinzento da situação. Em Portugal, durante muitos anos, houve uma postura das autoridades, e atenção, aqui eu não estou a falar dos polícias, as pessoas têm a dizer os polícias, não. Eu não estou a falar dos polícias de giro, dos polícias que estão com os seus carros da polícia a passear por todo lado, ou a montar os radares, ou a fazer aquelas coisas todas. Eu estou a falar das corporações, ou seja, das cúpulas que dão as ordens e que estabelecem digamos que estabelecem o modus vivendi dessas corporações. E a verdade é que tem havido uma ideia, atenção, é uma ideia que é contestável, mas a verdade é que é a ideia que hoje prevalece, de que digamos que o apanhar o infrator é importante pelo apanhar o infrator e não pela dissuasão da infração. Isto é mais que uma vez nós ouvimos os comandantes da GNR ou da PSP, das divisões de trânsito de cada uma delas, dizerem-nos ou justificarem aquelas operações escondidas por trás do arbusto ou com o carro descaracterizado, e dizer, porque se andarmos com o carro pintado com as cores oficiais, ninguém comete infrações ao pé de nós. Ora, é isso que eu pretendia, era que ninguém cometesse infrações. Isto é exatamente ao contrário daquilo que tem sido a cultura... Mas não pode haver um polícia em cada esquina, por isso a ideia é que as pessoas tenham esses bons comportamentos mesmo, certo, mas, na ausência da presença de um agente da autoridade. Muito bem, só que eu pergunto-lhe uma coisa, o que é realmente importante? Quer dizer, se eu puser, não é um polícia em cada esquina, mas se eu puser todos os carros que andam hoje a circular descaracterizados, se os puser todos pintados, luzes acesas, bandeirinhas na mão a dizer que estamos aqui, o comportamento dos condutores é o quê? Vão reduzir as velocidades, vão deixar de cruzar para atrasos contínuos, vão deixar de passar vermelhos, e é isso que eu pretendo, não é mais nada. Ou seja, se olharmos isto pelo lado da receita maior, maior por parte da PSP e da GNR. Muito maior, mas é caracterizada, não é à caça da multa, ou seja, é a dissuadir o mau comportamento.
Se virarmos a mente das autoridades, e atenção, não estou a falar dos próprios polícias, estou a falar das cúpulas, se virarmos a mente das autoridades no sentido de que a sua principal função é dissuadir o mau comportamento, então aí sim esta medida tem todo sentido. Porque se introduzirmos a carta por pontos, que é muito penalizadora, atenção, este sistema é muito penalizador relativamente ao atual, se introduzirmos a carta por pontos, que é muito penalizadora, mas não mudarmos este comportamento das cúpulas das polícias, o que vai acontecer é que vamos ter um sistema que não digamos que é em contraponto em relação ao outro, ou seja, um é fortemente penalizador e o outro ainda mais penalizador porque há as escondidas. Ou seja, as pessoas ficam desprotegidas e isso aí sim, estamos quase em situação de defender-nos da autoridade, o que é uma coisa um bocadinho absurda. E, portanto, acho bem a medida, concordo com a medida, e concordo com a medida principalmente por aquilo que eu lhe disse ao início. Em todos os países onde foi implementada, reduziu a sinistralidade. E, portanto, isto é o suficiente para concordar com a medida. No entanto, acho que deveria ser, tal como é exigido aos condutores, e podemos daqui um bocadinho ir lá a esse tema, tal como é exigido aos condutores uma formação para beneficiarem de uns pontos extra, também deveria ser exigido às autoridades uma formação para modificarem o seu comportamento. Okay? E vamos ouvir o primeiro telespectador da tarde, Carlos Pereira, que nos liga do Barreiro. Boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde também para o professor Carlos Paz. Eu estou completamente de acordo com aquilo que o Dr. Carlos Paz disse. Eu acho muito bem, porque cada vez há mais acidentes neste país, infelizmente, e há muitos mortos. Mas a questão que eu coloco aqui ao doutor, ao professor, é o seguinte. Isto não vai também beneficiar as escolas de condução? Primeira questão. Porque se a pessoa chegar aos 2 pontos ou aos 3, tem que ir tirar novamente, ou estudar, e fazer os exames. Primeira questão. Segunda questão. Esta implementação vai também para os veículos de longo curso? Será os que fazem transportes, que transportam passageiros, etc. Ou só é implantado aos automóveis ligeiros? Essas 2 questões que eu queria colocar. Muito obrigado. Tive muito gosto em ver novamente o professor hoje, terça-feira, habitualmente está aí à quarta, mas como eu fui ao Facebook e o doutor disse que estava hoje terça-feira e eu já sabia o tema, muito obrigado por este bocadinho e até uma próxima oportunidade para o senhor jornalista. Muito boa tarde e continuação de uma boa semana. E também para o professor Carlos Paz, também a continuação de uma boa semana e até um dia destes. Muito obrigada. Estamos aqui no Económico. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Carlos Paz, aqui algumas questões concretas. Sim, e boa tarde ao Sr. Carlos Pereira. E já agora responder, ele deixou 3 questões, aliás, 2 questões e afirmou uma afirmação que não é completamente correta. Quando nós dizemos que há cada vez mais acidentes, não é verdade. Nós estamos a reduzir o número de acidentes. E se fizermos o número de acidentes específico, isto é, o número de acidentes por número de viatura a circular ou principalmente por viatura quilómetro, porque é assim que devia ser medido, ou seja, o número de quilómetros que cada viatura percorre vezes o número de viaturas que existe e agora o número de acidentes a dividir por isto, os nossos acidentes têm vindo a baixar ao longo do tempo. O que é normal, atenção, porque o parque automóvel está melhor e principalmente a nossa rede viária está muito melhor do que o que era. E, portanto, não é verdade. Nós vemos muitos acidentes, sim, mas não é verdade que haja mais acidentes. Há menos acidentes. Já agora a resposta muito rápida à terceira questão posta, que tem a ver com os veículos de longo curso. Não é os veículos de longo curso em geral, é todos os veículos profissionais, em geral, todos. Também são abrangidos por esta lei. Sistema. Têm, no entanto, algumas nuances relativamente aos condutores normais e faz sentido que as tenham. É copiado, aliás, do sistema alemão e faz sentido que as tenham. Que é, basicamente, têm mais bonificações. Isto para as pessoas perceberem lá em casa. Se ao fim de não sei quantos anos a pessoa, um condutor normal, ao fim de um determinado número de anos, não tiver nenhuma infração de nenhum aspecto, é-lhe dado X pontos de bónus. Se for um profissional, para lhe serem dados esses X pontos de bónus é em menos tempo. E percebe-se porquê. Porque se para mim ou para si o normal de circular são 20 mil km por ano, é o normal das contas, entre 15 a 25, 120 o normal. Um condutor profissional faz 100 mil km por ano, 150, 200, 300 mil km por ano. E, portanto, é natural que se faz muitíssimos mais quilómetros por ano se lhe encolha o tempo necessário para lhe dar uma bonificação
caso ele se tenha portado bem. E, portanto, para os profissionais é isto que se passa e fica o esclarecimento feito. Ora, quem vai beneficiar? O Sr. Carlos Pereira lançou aqui o tema que era aquele que eu disse há pouco, que já ia falar dele. É o impacto económico. E chegámos a ele, não é só o impacto económico. Infelizmente, em Portugal, vamos lá ver, e vou começar por fazer uma breve resenha histórica para as pessoas se lembrarem. Primeiro, não tem nada a ver nem com o atual governo, nem com o anterior governo, nem com o governo anterior a esse. Okay? O tema da Carta por Pontos é um tema que vem do Parlamento, não foi feito por nenhum governo, portanto, não é do anterior nem é do atual, é do Parlamento. É uma iniciativa parlamentar, uma iniciativa legislativa parlamentar e que teve o suporte de todos os partidos. E, portanto, aqui não há discussão, ou seja, aqui não há um problema da direita, da esquerda, dos bons e dos maus. Não, aqui foram todos a apoiar isto. Isto não tem nada de político aqui, ok? Simplesmente tem sempre um problema por trás. E eu hoje tive o primeiro arrepio quando de manhã na rádio ouvi o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, ok? E o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que diz mal de tudo o que se fizer em qualquer sítio do mundo, portanto, é uma pessoa que sempre que é entrevistado diz mal de tudo o que se fizer, apareceu a defender, mas com unhas e dentes, este tema. O que levanta a questão que o Sr. Carlos Pereira levantou, que é, este tema é também um tema que vai trazer muito dinheiro a ganhar a muita gente. Isto é, se eu, para ganhar uns pontitos, posso fazer umas ações de formação, se eu, porque já me tiraram alguns pontos, tenho que, obrigatoriamente, fazer algumas ações de formação. Mas com 5 pontos será obrigatório fazer 5 formação? ou abaixo, sou obrigado a fazê-las. Mas essa formação não tem que ser dada por escolas de condução privadas? Tem. Quem é que vai dar essa formação? Vão ser dadas por escolas, não são escolas de condução, são centros de formação, é assim que está na lei, são centros de formação credenciados. O problema é, o que é que são esses centros de formação credenciados? São centros como os do ACP, e são centros como algumas escolas privadas de condução, e serão provavelmente centros como da Escola de Formação de Motoristas, que envolve a Carris, a CP e o Metropolitano de Lisboa, e portanto, digamos que é pública, essa sim é pública, ainda hoje é domínio público, deixará de ser um dia, mas ainda hoje é domínio público. E portanto, provavelmente eles também terão credenciação para o fazer. E aqui sim levanta-se o problema, e é sempre o mesmo problema em Portugal, daqui a alguns anos vamos estar a discutir, e infelizmente vai ser assim, vamos estar a discutir que não se pode fazer nenhuma alteração à lei porque já tínhamos garantido X pessoas às escolas, se isto for para mudar, aí não, que não se pode mudar porque altera os lucros previstos por quem investiu, ou seja, vamos montar um Cristo para o futuro. E este é um problema que eu gostaria de ver acautelado. E não vejo. Como é que se poderá acautelar esse problema? Qual é a alternativa? Para já tinha que ser muito claro qual é digamos, o período de vigência deste tipo de medidas e ficar muito claro nos alvarás que vão ser concedidos e digamos que nas autorizações que irão ser concedidas a essas escolas e na tal credenciação que vai ser concedida a essas escolas, ficar muito claro que o Estado é soberano de decidir mudar a legislação se lhe apetecer. Ou seja... Mas isso é preciso ficar claro, isso não é óbvio? Não, pois devia ser. Olha o problema das escolas privadas e dos colégios com contratos de associação, a celeuma toda que está a lançar, porque o Estado resolveu mudar uma lei, que está no seu direito de mudar, atenção. Está no seu direito de mudar. E, portanto, e naquele caso nem sequer foi mudar uma lei, foi meramente interpretar a lei de outra forma. Nem sequer mudou, interpretou a lei de outra forma. E, portanto, este é o ponto que eu ponho como grande reserva. Eu disse há pouco que tinha dois, um tem a ver com as polícias, o outro tem a ver com isto. Tem a ver com aquela noção que todos nós temos em Portugal, e a pergunta do Sr. Carlos Pereira veio exatamente neste sentido, que é, todas as pessoas em Portugal começam a ter um desconforto que é, cada vez que há uma legislação de qualquer coisa, a gente, em vez de pensar a lei é boa ou má, o primeiro pensamento é quem é que vai ganhar com isto. E portanto, se metemos isto na cabeça, é horrível, é muito mau, é francamente mau pensarmos assim. E, portanto, eu gostava que o Estado, desta vez, a priori, fosse capaz de se estabelecer como entidade reguladora e dizer isto é assim como eu mando, eu Estado. Mas parece-lhe que é importante esta formação? Não, claramente, aí não tenho a menor dúvida. Mas aí levantamos um outro problema mais sério, muito mais sério. Eu não tenho a mais menor das dúvidas, mas a mais menor das dúvidas, que uma parte das pessoas a quem vai ser cassada a carta com a nova legislação nunca mais vão ter carta de condução.
Não tenho a mais menor das dúvidas. E isto porquê? O nível de iliteracia em Portugal é elevadíssimo. Nós temos a mania de medir as coisas por aquilo que se chama a taxa de alfabetização. E a taxa de alfabetização mede-se por se eu sei ou não o alfabeto, assino ou não o meu nome e reconheço ou não os números, e aí já sou alfabetizado. Okay? Mas isto é o básico. Porque o correto não é medir a alfabetização, o correto é medir a literacia. E a literacia significa eu sou capaz de ler e interpretar um texto. Ora, a taxa de iliteracia em Portugal é elevadíssima. Atinge à vontade 1/4 da população. Okay? Mas à vontade. Eu fiz uma vez um estudo em 2 empresas públicas de grande porte, em empresas públicas, não estou a falar sequer digamos, de pessoas do mais baixo da pirâmide, estou a falar de empresas públicas, e foi assustador o resultado. Mas perfeitamente assustador. E parece-lhe que o número de pessoas que vão ficar sem carta vai disparar, como acredita o Secretário de Estado? Vai, claro. Primeiro porque, digamos que 1/4 das pessoas que andam hoje a conduzir não vai sequer perceber que há uma alteração da lei. Não vai sequer perceber, porque não vai sequer perceber de que é que estamos a falar. Voltamos a tal problema do nível da iliteracia. E depois de caçadas, metade dessas pessoas não vão ser capazes nunca mais de voltar a fazer, por exemplo, um exame de código. Não é um problema do exame de condução. A condução, a partir de certa altura da nossa vida, é mecânica, é completamente mecânica. A gente conduz quase a dormir, porque quer dizer, já interiorizou os mecanismos todos. O problema para além do próprio custo envolvido em tirar a carta. O tema aí é muito discutível, uma vez mais, porque eu estou a retirar receitas do lado das multas para gerar receitas do lado do privado. Portanto, tudo o que seja neste sentido, para mim é errado. Começamos já por aí. Mas o tema principal é que 1/4 da população não vai entender o que está a acontecer, e desses, metade, quando lhes for caçada a carta, não vão conseguir nunca mais voltar a fazer a tal formação extra. Tem que haver um esforço de sensibilização, de informação das pessoas por parte das autoridades. Claramente, e principalmente as autoridades estarem muito sensíveis a isso. Porque o sistema em si, por pontos, é bastante simples, e a maior parte das pessoas fácil de perceber. Percebem facilmente. Carla, voltamos no fundo, isto é ganhar ou perder pontos. O Sr. Secretário de Estado, hoje na Rádio de Manhã, dizia assim, porque agora vai ser muito fácil. As pessoas acedem ao site da internet, mete lá o seu número da carta de condução e diz-lhe quantos pontos tem. Perfeito. Vamos lá ver. 1/3 dos portugueses não sabe aceder à internet. Portanto, vamos pôr isto muito claro. 1/3 não sabe aceder à internet. 1/4 não tem sequer acesso. Porque, quer dizer, há uns que não sabem aceder, o filho sabe, ou o vizinho sabe, mas há 1/4 que não tem nenhum acesso à internet, nem sabe o que isso é. Okay? E, portanto, mas as pessoas, quando cometem uma infração e são apanhadas, digamos assim, percebem logo que ficam sem os pontos. Ou vai ser difícil. Esse é outro dos temas que eu tenho sérias dúvidas, porque hoje em dia, não estou a falar do futuro, estou a falar hoje em dia, a pessoa faz uma infração qualquer, às vezes por um mero descuido secundário, faz uma infração qualquer, e às vezes está 1 ano, 2 anos, 3 anos, até lhe aparecer em casa um papel que diz que há 2 anos atrás, às 10 da noite do dia não sei das quantas, atendeu o telefone quando estava parado no semáforo, que não pode. Exato. Isso porque a perda de pontos acontece quando há uma decisão só ocorre neste momento. Do tribunal, não é? Quando há uma contraordenação. Se o tribunal demorou 2 anos a mandar-me para casa um papelinho, anda cá a pagar X, porque atendeste o telefone às 10 da noite num semáforo, quando estavas parado no semáforo, por exemplo, esta é daquelas que a maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas tem a noção de que não pode usar o telemóvel em condução. Perfeito. Mas, por exemplo, se estiver parado num semáforo, N pessoas agarram o telemóvel para ver se tem mensagens, N pessoas, quando está parado no semáforo, é na mesma proibido. É igual. Dá apreensão igualzinho. É igualzinho. Portanto, está parado no semáforo, estar a andar, é rigorosamente igual. Mas, se a pessoa só 2 anos depois é que recebeu isto em casa, obviamente que só lhe foram tirados os pontos 2 anos depois. Entretanto, já pode ter cometido outra infração qualquer, que também só vai chegar daqui a 1 ano, ou 1 ano depois. Ou seja, ele até pode, na prática, já nem ter carta de condução, porque já perdeu os pontos todos. Ou seja, mas a morosidade do sistema pode também fazer com que o sistema não seja tão eficaz. Sim. Aqui vamos usar o exemplo alemão. O exemplo alemão é bom para isso. O exemplo alemão centralizou numa unidade poderosíssima na Alemanha, com muita gente e com meios eletrónicos muito pesados.
Foi caro o investimento, mas funciona hoje em dia, e aquilo é relativamente rápido. Ninguém tem atrasos de mais do que 3, 4, 5, 6 meses. Ou seja, não há um delay grande e há uma manutenção dos dados muito em cima do acontecimento. Até para permitir à pessoa, a pessoa tem todas as alternativas de fazer, por exemplo, daqui até outubro, todos os que já renovaram a carta de condução, como é o meu caso, podem ir a correr fazer uma ação destas e dão-lhe o pontito. Okay? Mas a partir de novembro já não é assim. A partir de novembro só lhe dão o pontito quando for à renovação, no ato de ir à renovação. E, portanto, no ato de ir à renovação, vai ter o seu pontito se for fazer a formação. Ora, eu não tenho dúvida que 1/3 das pessoas não vai sequer perceber o que é que isto quer dizer. Ou seja, que tinha a hipótese de fazer a tal formação e não vai, e que o pontito lhe dava jeito. E não vai porque não se apercebe sequer do que é, de que é que estamos a falar. Ou seja, tinha que haver uma campanha eu vou voltar a usar a palavra que usei há bocado, de alfabetização, aqui entre aspas, obviamente, mas tinha que haver uma campanha de sensibilização muito forte junto das pessoas, explicar tudo isto às pessoas, ensinar tudo isto às pessoas e, particularmente, transmitir a ideia de que, as autoridades não estão cá para punir, estão cá para ajudar. Ponto número 2, isto não foi criado para que meia dúzia de entidades ganhem dinheiro. Isto foi criado para que reduza o número de acidentes. E temos mais um telespectador em linha, Luís Gonçalves, que liga do Seixal. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. A minha opinião, eu vou contar um caso que se deu comigo. Há meio ano fui apanhado pelo radar e marcou 79 a hora, numa localidade de 50, mas o que é estranho é que eu, no dia de semana, nunca havia polícia lá com o radar, nunca havia ninguém. E no fim de semana, às 8 e pouco da manhã, tinham lá um radar, num sítio onde normalmente aquilo é uma reta comprida, onde não há carros estacionados, não há nada. Eu sei que infringi a lei, não é? Mas acho que foi um bocadinho de caça à multa. Naquele dia, não foi só a mim que me apanharam muita gente. Só passado meio ano é que me chegou a carta para pagar. Paguei, não contestei, mas fiquei assim. E é outra coisa, isso aqui, em 3 anos uma pessoa pode ganhar 2 ou 3 pontos, se não tiver nenhuma infração grave ou muito grave. Mas em 3 anos aqui basta uma pessoa pisar um risco contínuo por qualquer coisa e que já não tem direito a esses pontos. Eu acho que não concordo muito com isso que estão a fazer. Eu tenho carta quase há 30 anos, nunca tive um acidente sequer, nunca tive assim um acidente grave, nunca tive... Posso infringir um bocadinho, não é? Como todos nós infringimos. Não gosto de falar ao telemóvel quando conduzo, mas acho que aplicarem assim um problema assim grande às pessoas que conduzem é complicado. Luís Gonçalves, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Carlos Paz, quer comentar? Ok. Sr. Luís Gonçalves, e boa tarde antes de mais nada, e eu percebo perfeitamente. A reação do Sr. Luís Gonçalves é uma reação que eu vou chamar-lhe de medo, e muita gente está com esta mesma reação, ou seja, medo de um sistema que é um sistema que é fortemente penalizador, e eu disse há pouco, e é verdade, é fortemente penalizador, e as pessoas sentem muito desconforto, esse desconforto traduz-se em medo. Já agora um esclarecimento, e é bom que o Sr. Luís Gonçalves também o tenha, quando lhe passaram a multa de 79 km/h foi de propósito, okay? Foi mesmo de propósito. Aqui a razão é muito simples. As autoridades em alguns sítios, não é em todos, em alguns sítios, e pela descrição do sítio onde foi, portanto um sítio aberto, ao fim de semana, é o que fazem. As autoridades em alguns sítios não punem de facto. Ele de facto não passou a 79 km/h. O problema é, se o tivessem multado a 80, ou seja, a mais um, ele tinha uma apreensão de carta violenta. Porquê? Porque é dentro de uma localidade e é 30 km acima da velocidade máxima da localidade. E, portanto, há muitas multas a 79 km/h dentro de cidade. Não é à toa, decidimos todos andar a 79 km/h. Não. É uma benesse que o homem que está no radar fez, de propósito,
de propósito para que ele não tivesse uma contraordenação grave. Teve aliás, uma muito grave, teve uma grave, em vez de ter uma muito grave. E, portanto, ele aqui até beneficiou desse aspecto. Mas lançou um tema que é um tema que vale a pena discutirmos a sério, que é percebermos até que ponto estamos a coordenar o trânsito e a controlar o trânsito nos sítios onde devemos. Isto é, eu vou dar um exemplo para se perceber muito facilmente onde é que eu quero chegar. A autoestrada Lisboa-Algarve. Portanto, a autoestrada que liga daqui à Via do Infante, lá embaixo no Algarve, a chamada A2. A gente vai na autoestrada para o Algarve e a autoestrada para o Algarve hoje tem pouco tráfego e tem, de vez em quando, aqueles carros de patrulha patrocinados pela própria concessionária da autoestrada, é a própria Brisa que os concessiona, portanto, que os financia, que os apoia, e que andam ali para um lado e para o outro, não só a tomar conta das ocorrências, como principalmente a ajudar. Atenção, esses carros têm um efeito de ajuda muito grande em casos de pequenos acidentes, em casos de avarias, são muito úteis ao condutor esse tipo de intervenção da GNR dentro das autoestradas. Ora, o que acontece é que, com a subida dos preços das autoestradas e, principalmente, com o fim das scooters e, portanto, das chamadas autoestradas gratuitas, engrossou muito o trânsito nas estradas secundárias. Mas não engrossou o policiamento nas estradas secundárias. E aqui sim nós temos um problema muito severo. É que, se ler os jornais hoje em dia, grande parte dos acidentes violentos são em percursos que são paralelos às grandes autoestradas. E, portanto, são a antiga Estrada Nacional para o Algarve, a antiga Estrada Nacional para o Porto, a antiga Estrada Nacional para lá a A23 ou para lá a A25. Ou seja, são nesses sítios que as pessoas fogem da autoestrada para fugir à portagem, mas têm o comportamento na estrada igual ao que têm na autoestrada. Isso poderá estar na base do aumento dos números da sinistralidade do ano passado. Não tenho a menor dúvida. Os números oficiais que apontam para mais 122 mil acidentes. Não tenho a menor dúvida. Embora menos mortos. Vou dar um exemplo meu pessoal. Eu faço sempre por autoestrada, nunca faço pela nacional. Na minha última viagem ao Algarve, saí para almoçar em Alcácer, o que significa que tive que sair antes de Alcácer, porque a saída é bastante antes, almocei em Alcácer, percorri até Grândola e em Grândola voltei a entrar na autoestrada. Eu fui com o coração nas mãos, todo o percurso, desde o meu almoço em Alcácer até Grândola, mas com o coração nas mãos, porque o que vi na estrada era assustador. Ou seja, naquelas retas antigas, da estrada antiga do Alentejo, quer dizer, eram verdadeiros carros de rally a passar por mim a velocidades a que seriam multados na autoestrada, não é ali. Porquê? Porque sabem que ali não está policiamento nenhum e o policiamento está na autoestrada. E isto está errado. Ou seja, o Estado faz um investimento, disponibiliza as autoestradas. Nós, para não pagarmos as multas na autoestrada, para não pagarmos multas, não, as portagens na autoestrada, vamos para a estrada secundária e na estrada secundária temos o mesmo comportamento que tínhamos na autoestrada e depois ocorrem os tais grandes acidentes. E aí sim, valeria a pena equacionar, neste momento, qual é a lógica de termos um fortíssimo policiamento nas autoestradas e um muito mau policiamento nas estradas secundárias paralelas às autoestradas. E aqui sim, vale a pena discutir este tema e pôr as autoridades, uma vez mais, atenção, não é a caça à multa, não é esconderem-se na curva de baixo, atrás do arbusto com o radar. Não, é ao contrário, é fazer como anda na autoestrada, com os carros caracterizados, não é descaracterizados, é pintados com luzes acesas, bandeiras estamos aqui. Pronto, que é para a malta andar devagar. Eu vou dizer, eu fui assustado o tempo todo. São 20 e tal quilómetros, foi 20 e tal quilómetros que fui assustado, porque tudo o que via passar à minha volta, eu vou apanhar com um gajo destes em cima em algum momento. E é assustador para um condutor. Este sistema penaliza a condução sob o efeito do álcool e também o excesso de velocidade. Parece-lhe que faz sentido? Um, sim, o outro tenho algumas dúvidas e vou explicar. Em relação ao álcool não tenho dúvida nenhuma. A condução sob o efeito do álcool é de longe o pior dos problemas, mas de longe, as estatísticas reais, atenção, as estatísticas reais. Uma coisa é, as estatísticas dos acidentes nunca são reais, por exemplo, em relação à velocidade. Porque se tiver um acidente onde não intervenha a autoridade, quando vai preencher aqueles documentos que vão parar às seguradoras e vai lá a que velocidade ia, se o limite ali era 90 e ia a 110, o que é que vai pôr? Vai pôr que ia a 90. E, portanto, quando se vai fazer a estatística, vai dizer que o acidente ocorreu dentro da velocidade permitida, o que não é verdade. Porque declarou, como ninguém mediu, declarou que ia dentro da velocidade, o que não é verdade. Já com a alcoolemia não é assim, porque com a alcoolemia, quando o acidente é grave,
e envolve feridos e envolve vida para o hospital, os hospitais têm de medir. E ainda por cima é a medição sanguínea logo, portanto é direta. Não há cantigas e essa é direta. E aí sim há uma correlação direta entre o álcool e os acidentes graves. E portanto não tenho nenhuma dúvida. Onde eu tenho dúvidas é no tema da velocidade. Não tenho dúvida nenhuma que deve ser penalizado o excesso de velocidade. Não tenho dúvida nenhuma. O que ponho é muitas dúvidas relativamente ao que é o conceito de velocidade máxima. Isto é... Mas isso está a pôr em causa o próprio Código da Estrada. O problema não é o Código da Estrada. Os limites até não estão incorretos. O limite de 90 na estrada e de 120 na autoestrada não está incorreto. O que está incorreto muitas vezes é, por exemplo, na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto, que tem várias vias rápidas, de 3 faixas para cada lado, sem semáforos ou passadeiras ou cruzamentos, e que continua a ser 50 de velocidade máxima. E, portanto, andar aí a 50 é quase impossível. É quase impossível porque apanha com os outros carros em cima. E um polícia mal disposto, fica com as cartas de condução de toda a gente que lá passaram numa manhã, mas sem nenhuma dificuldade. Okay? Carlos Paz, vamos ouvir mais uma opinião. Manuel Teixeira, que liga de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Olha, boa tarde. Posso falar? Pode falar, estamos a ouvi-lo. Pronto, ok, boa tarde. Boa tarde ao senhor e ao seu convidado. É o seguinte, esta questão da carta por pontos pode ser, em princípio será positiva. Mas eu tenho uma dúvida só, porque eu sou português e como vocês também são, naturalmente, e tenho esta dúvida que, desde que se falou neste problema da carta por pontos, eu questiono, sendo o povo que somos, esta questão das cartas, a polícia pode atuar em função de interesses ilegítimos. Para ser mais preciso, as escolas de condução, com a questão das multas, conforme a gravidade, descontar no máximo de pontos que eles têm direito, chegar a um ponto que tem que ter nova carta de condução ou então tem que ir à escola de condução pedir novo exame ao código, não à parte prática, mas à parte teórica. E isto é uma questão que a mim me preocupa. Porque, enfim, eu sou onde cá, não é? Isto é um aspecto. Outro aspecto é, eu vi num debate no outro canal, o senhor a falar realmente que não há sinalização, que as pessoas são multadas. Não são indevidamente multadas, porque muitas vezes nós todos estudamos o código, sabemos que nas localidades temos que andar a 50, não devemos utilizar o telemóvel, enfim, há aqui uma série de coisas que todos nós somos obrigados a saber e ponto. Mas há, na verdade, um jogo do rato com o gato, quer dizer, eu vivo aqui numa via muito concorrida, que é nova, é uma autoestrada autêntica, que dá acesso, quem vem do sul, tem acesso ao Porto, é a via do Dom João, que é uma via que dá a ligação à Ponta do Infante. E certas manhãs, eu sei que a polícia publicita os locais onde vai estar a fazer a sua prevenção. Manuel Teixeira, pedia-lhe o favor de ser breve, que o nosso tempo está quase a esgotar-se. E eu pergunto, e esta questão vão sempre colocar-se em horas, em pontos, onde as pessoas muitas vezes vão com pressa porque vão para o trabalho. Quando estão no lazer, por exemplo, entre as 9 da manhã e as 19 da tarde, não se vê polícia a controlar trânsito nenhum, isto aqui é uma pouca vergonha. É isto que custa um bocado. A regulação do trânsito tem que ser feita a qualquer hora do dia e para toda a gente. Não é aproveitar os desgraçados que até se esquecem que têm que cumprir os 50 quilómetros e estão lá os polícias num cantinho, numa zona da rotunda que ninguém vê, pimba, apanha logo pela manhã a receita para ficar bem dispostos. Sr. Manuel Teixeira, muito obrigada pela sua participação neste programa, obrigada pela sua opinião. Carlos Paz, o telespectador, a levantar aqui algumas questões que já abordámos neste programa. Exatamente. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua presença no Assembleia Geral. O Assembleia Geral que hoje fica por aqui. Boa tarde.